Se você perguntar a qualquer caminhoneiro veterano, ele vai te dizer que as estradas do Brasil guardam mais segredos do que a maioria das pessoas imagina. Histórias de luzes estranhas, lugares onde o tempo parece parar, e figuras que aparecem no acostamento e depois desaparecem como fumaça são comuns em conversas à beira da estrada. Alguns dizem que é o cansaço, a solidão, a monotonia da estrada pregando peças. Outros, no entanto, acreditam em coisas mais sinistras. Eu era do primeiro grupo, até a noite em que peguei um desvio por uma estrada que eu nunca deveria ter visto. Foi há cerca de 5 anos, e eu estava fazendo uma das minhas rotas mais longas. Eu carregava uma carga de alimentos perecíveis, saindo do Paraná com destino ao interior de São Paulo. Era uma viagem rotineira, e eu estava acostumado a passar longas horas sozinho no caminhão. A estrada era meu lar, e a solidão do asfalto, meus companheiros. Naquela época, eu costumava dirigir à noite para evitar o trânsito pesado, e, como de costume, a madrugada estava tranquila. O céu estava limpo, e a única companhia que eu tinha era o som constante do motor do caminhão e o rádio que tocava músicas antigas de sertanejo. Eu estava na BR-116, que cortava a região entre o Paraná e São Paulo, uma estrada que já percorri incontáveis vezes. A previsão do tempo dizia que uma frente fria estava se aproximando, mas até então, o céu ainda estava limpo, e o ar, embora frio, era calmo. A viagem estava indo bem, até que, por volta das 3 horas da manhã, eu comecei a notar algo estranho. O GPS começou a falhar, me indicando que eu deveria pegar um desvio em uma estrada que nunca tinha visto antes. O desvio era uma estrada secundária, sem sinalização, mal iluminada, e, honestamente, algo me dizia que eu deveria ignorá-lo e continuar pela rota habitual. Mas eu estava cansado e, na minha mente, pegar um atalho que encurtasse a viagem em algumas horas parecia uma boa ideia. A estrada principal estava começando a ficar cheia de buracos, e aquela rota nova parecia mais tranquila. Reduzi a velocidade e entrei no desvio. A princípio, a estrada era de terra batida, mas em boas condições. Não havia nenhuma placa indicando o nome da estrada ou a distância até o próximo posto, o que era incomum, mas eu pensei que talvez fosse um caminho mais isolado. Continuei dirigindo, o GPS ainda indicava que eu estava no caminho certo, embora não mostrasse exatamente onde eu estava. Algo naquilo me deixou inquieto, mas eu tentei afastar a sensação. Depois de uns 40 minutos naquela estrada, a situação começou a mudar. Primeiro, a temperatura caiu abruptamente. Até então, o ar estava frio, mas suportável. De repente, parecia que eu estava dirigindo em pleno inverno no sul do país. O ar ficou gelado, minha respiração começou a condensar dentro da cabine, e a neblina começou a se formar rapidamente. Olhei para os lados e percebi que as árvores pareciam mais altas e mais densas do que eu havia notado antes. Era como se o ambiente ao redor estivesse se fechando. Tentei ligar o aquecedor do caminhão, mas ele não respondeu. Olhei para o painel, e percebi que o rádio também tinha parado de funcionar. Tentei ajustar as frequências, mas tudo o que eu ouvia era estática. A sensação de desconforto começou a crescer. Algo estava definitivamente errado, mas eu continuei dirigindo. Afinal, eu tinha uma carga para entregar, e ainda faltavam horas para o meu destino final. O caminho parecia interminável. A estrada, que antes era de terra batida, agora parecia mais irregular, quase como se estivesse abandonada há anos. Os buracos começaram a aparecer, e eu tive que reduzir ainda mais a velocidade para não danificar o caminhão. O mais estranho é que, por mais que eu dirigisse, não havia absolutamente nenhum sinal de vida. Nada de postos de gasolina, nem casas, nem outros veículos. Era como se eu estivesse em uma estrada esquecida pelo tempo. A neblina, que antes estava leve, começou a ficar mais espessa, até o ponto em que mal conseguia ver além dos faróis. Parecia que eu estava dirigindo através de um véu branco e opaco, e as formas das árvores e da estrada ficavam cada vez mais distorcidas, como sombras que dançavam à minha volta. Minha mente começava a pregar peças em mim, e eu juro que vi figuras se movendo ao longe, mas toda vez que eu olhava diretamente para elas, desapareciam na névoa. Foi quando eu vi algo que me fez quase perder o controle do caminhão. À frente, na beira da estrada, havia uma pequena casa de madeira. Não era incomum encontrar casas isoladas em estradas secundárias, mas essa casa parecia deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. Ela estava parcialmente coberta pela neblina, e a luz que emanava da janela era fraca e amarelada, como se estivesse prestes a apagar. O mais estranho, no entanto, foi o que vi em frente à casa. Uma figura humana, parada ao lado de um carro antigo, me observava. O carro estava coberto de poeira e folhas, como se estivesse ali há muito tempo, e a figura, vestida com roupas escuras, não se mexia. Eu reduzi a velocidade, tentando entender o que estava vendo, mas a sensação de perigo iminente tomou conta de mim. A figura continuava imóvel, mas algo na maneira como ela estava parada, como se estivesse esperando por mim, me fez acelerar novamente. Conforme passei pela casa, olhei pelo retrovisor e, para minha surpresa, a figura não estava mais lá. O carro antigo, a casa e até a neblina ao redor da área pareciam ter desaparecido, como se nunca tivessem existido.
O frio na minha espinha aumentou, e eu acelerei, tentando me afastar daquele lugar o mais rápido possível. O problema é que a estrada não parecia ter fim. Continuei dirigindo por mais de 1 hora, e não havia sinal de saída ou de qualquer outra estrada cruzando aquela. Era como se eu estivesse preso em um loop infinito de asfalto quebrado e neblina. O medo começou a tomar conta de mim. Eu estava perdido, e algo me dizia que eu não estava mais em um lugar comum. Comecei a pensar nas histórias que meus colegas contavam, sobre estradas que não levavam a lugar nenhum, atalhos que desapareciam ao amanhecer, e passageiros que nunca deveriam ter sido encontrados. Eu não acreditava nessas histórias. Pelo menos, não até aquele momento. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Eu estava chegando em uma curva quando vi uma luz forte à frente. A princípio, achei que fosse outro veículo, talvez um caminhão vindo na direção oposta. Reduzi a velocidade, me preparando para passar pela curva com cuidado, mas a luz não se movia. Ela ficava estática, brilhando intensamente, mas sem nenhum sinal de aproximação. Conforme me aproximei, a luz começou a pulsar, como se estivesse viva. Quando finalmente fiz a curva, fui cegado por uma luz intensa. Tentei frear o caminhão, mas o pedal parecia não responder. O caminhão deslizou pela estrada e parou bruscamente. A luz desapareceu tão rápido quanto havia aparecido, e a estrada estava novamente mergulhada na escuridão e na neblina. Foi aí que eu percebi que não estava sozinho. Olhei pelo retrovisor, e vi uma figura sentada no banco de passageiro da cabine. Meu coração quase parou. Era uma mulher, de cabelos longos e molhados, com a pele pálida como a morte. Seus olhos estavam fechados, e ela parecia estar dormindo, ou talvez, morta. Eu não sabia o que pensar. Não havia como alguém ter entrado no meu caminhão sem que eu percebesse, e ainda assim, lá estava ela, imóvel. "O que você quer?" perguntei, com a voz trêmula. Ela não respondeu. Seus olhos continuavam fechados, e o silêncio dentro da cabine era sufocante. O ar parecia estar sendo sugado, e eu tive dificuldade para respirar. Olhei para a estrada, tentando ignorar a presença daquela mulher, mas o medo estava tomando conta de mim. Foi então que ela abriu os olhos. Seus olhos eram negros, sem vida, como 2 poços de escuridão infinita. Ela virou lentamente a cabeça em minha direção, e eu senti um calafrio que percorreu todo o meu corpo. Tentei falar novamente, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. "Você não deveria ter entrado nesta estrada", disse ela, com uma voz que parecia vir de algum lugar distante, como um eco na minha mente. O pânico tomou conta de mim. Apertei o volante com todas as minhas forças e acelerei o caminhão, tentando sair dali o mais rápido possível. A mulher continuava me observando, imóvel, seus olhos fixos em mim como se estivesse me julgando, esperando pelo momento certo para fazer algo terrível. A estrada parecia se estender eternamente à minha frente, e a neblina continuava a envolver o caminhão como um véu impenetrável. Eu não sabia para onde estava indo, mas continuei dirigindo, com o coração disparado e o suor escorrendo pelo meu rosto, apesar do frio intenso. Depois do que pareceram horas, vi uma luz à distância. Era uma luz amarela, fraca, mas familiar. Conforme me aproximei, percebi que era o reflexo de uma placa. Reduzi a velocidade, tentando ler o que estava escrito, e foi então que o terror se instalou de vez. A placa dizia: "Em bem-vindo à Estrada da Penumbra. Não há volta." Olhei para o banco de passageiro, e a mulher havia desaparecido. A estrada, agora totalmente coberta pela escuridão, parecia ter se fechado ao meu redor, e eu sabia que, de alguma forma, havia entrado em um lugar de onde não poderia sair. Desde aquela noite, nunca mais consegui encontrar o caminho de volta. Eu sempre achei que já tinha visto de tudo na estrada. Depois de mais de 20 anos como caminhoneiro, você se acostuma com os perigos do asfalto, a solidão das noites intermináveis e o cansaço que pesa sobre os olhos. Já enfrentei tempestades, acidentes, e até motoristas imprudentes que quase acabaram com minha vida. Mas nenhum desses perigos me preparou para a noite em que cruzei o que hoje chamo de o caminho dos condenados. Era uma terça-feira como outra qualquer. Eu tinha saído de Goiânia em direção ao interior do Mato Grosso, transportando uma carga de equipamentos agrícolas. A rota era longa, mas familiar. Conhecia cada curva, cada subida e descida daquela estrada. Era uma viagem tranquila, e o céu estava limpo. O plano era chegar ao destino por volta das 4 horas da manhã, descarregar a mercadoria e voltar para casa no mesmo dia. Por volta das 23 horas, parei em um posto de gasolina para abastecer e tomar um café. O posto estava vazio, exceto por alguns caminhoneiros que, como eu, estavam fazendo suas longas viagens noturnas.
Conversei brevemente com o frentista, um rapaz jovem e sorridente, que me disse que a previsão do tempo indicava chuva mais à frente, mas nada que parecesse preocupante. Depois de encher o tanque e me alongar um pouco, voltei para o caminhão e segui viagem. As horas passaram rapidamente, e a estrada, que antes estava movimentada, começou a ficar deserta. O som do motor do caminhão era o único som que me fazia companhia, além do ocasional farfalhar das árvores ao longo da estrada. Às 2 horas da manhã, já não havia mais nenhum veículo visível no horizonte. Era só eu, a estrada, e o silêncio. Foi então que o GPS começou a falhar. A tela piscou algumas vezes antes de ficar completamente preta. Isso nunca havia acontecido antes, e fiquei irritado, mas não assustado. A estrada era simples, e eu sabia o caminho de cor. Ignorei o GPS e continuei dirigindo, certo de que logo chegaria à próxima cidade. Mas algo começou a mudar. A estrada, que antes era perfeitamente reta, começou a parecer diferente. As curvas, antes suaves, agora eram mais acentuadas, e a paisagem ao redor começou a se transformar. As árvores ao longo da estrada estavam mais densas, suas formas retorcidas pareciam se inclinar em direção à estrada, como se estivessem tentando bloquear o caminho. O céu, antes claro e estrelado, estava agora coberto por nuvens pesadas, e uma fina neblina começou a se formar à minha frente. Ainda não me senti alarmado, apenas desconfortável. A sensação de estar isolado e perdido estava crescendo, mas eu me forcei a continuar. A única coisa que eu queria era chegar logo ao destino e sair daquela sensação estranha que começava a me envolver. Depois de mais alguns minutos, vi uma placa ao lado da estrada. Estava velha e enferrujada, com as letras quase apagadas pelo tempo. Reduzi a velocidade e tentei ler, mas o que consegui ver foi o suficiente para me fazer arrepiar até os ossos. Bem-vindo ao caminho dos condenados. Fiquei confuso. Nunca havia visto aquela placa antes, e ela definitivamente não fazia parte da rota que eu conhecia. Tentei ligar o rádio, mas tudo que ouvi foi um chiado intenso. O GPS ainda estava apagado, e meu celular, sem sinal. O medo começou a se instalar. Decidi parar o caminhão e tentar entender o que estava acontecendo. Estacionei no acostamento e desliguei o motor, respirando fundo para me acalmar. Lá fora, a neblina estava ficando mais densa, e o silêncio era absoluto. Não havia som de animais, vento, ou qualquer sinal de vida ao redor. A única coisa que eu conseguia ouvir era a minha própria respiração, e o som abafado da minha pulsação. Olhei ao redor, e foi então que percebi algo terrível. A estrada atrás de mim havia desaparecido. Onde deveria ver o asfalto por onde eu tinha acabado de passar, agora havia apenas uma faixa de terra batida, cercada por árvores mortas e retorcidas. Não havia postes de luz, e as estrelas no céu também haviam sumido, substituídas por uma escuridão opressiva. Tentei dar ré no caminhão, mas ele não respondia. O motor roncava, mas o veículo não se movia. Era como se algo estivesse segurando o caminhão no lugar, impedindo qualquer tentativa de fuga. O pânico começou a tomar conta de mim. Saí do caminhão, tentando ver se havia algo obstruindo as rodas, mas o que encontrei foi ainda pior. No chão, ao lado do caminhão, havia pegadas. Pegadas humanas, descalças, que se estendiam pela estrada e desapareciam na neblina. As marcas eram frescas, como se alguém estivesse andando por ali minutos antes de eu parar. Mas eu sabia que não havia visto ninguém na estrada. Foi então que ouvi um sussurro. Vindo da neblina, um som baixo, arrastado, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo, mas de forma indistinta. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas o cansaço, que eu estava imaginando coisas. Mas os sussurros continuavam, e pareciam ficar mais próximos a cada segundo. Subi de volta no caminhão, fechei a porta com força e tentei ligar o motor novamente. Dessa vez, o caminhão deu sinal de vida. Liguei os faróis no máximo e acelerei, desesperado para sair dali. Mas, ao olhar pelo retrovisor, vi algo que quase me fez parar o coração. A estrada estava coberta por figuras. Surgindo lentamente da neblina, como sombras se materializando do nada, estavam pessoas.
Homens, mulheres e até crianças, todos descalços, com roupas antigas e rostos pálidos, sem expressão. Eles caminhavam em silêncio, olhando diretamente para o meu caminhão, seus olhos vazios e sem vida refletindo a luz dos faróis. Pisei no acelerador com força, tentando escapar daquelas figuras, mas elas pareciam estar em todo lugar. Olhando à frente, vi mais deles saindo da neblina, espalhados por toda a estrada. Tive que desviar, virando o volante de um lado para o outro, enquanto meu coração batia como um tambor. Os sussurros aumentavam, agora mais claros, mas ainda impossíveis de entender. Parecia que as vozes estavam ao meu redor, dentro do caminhão, falando diretamente na minha mente. Eu tentava não escutar, mas as palavras, ou os fragmentos delas, começaram a se formar. Perdidos, condenados, nunca sairão. Eu estava à beira do desespero. A estrada à minha frente parecia não ter fim, e as figuras continuavam a surgir da neblina, me cercando por todos os lados. Acelerava o máximo que podia, mas a sensação de que eu estava preso em um pesadelo era inescapável. Foi quando vi a curva. Era uma curva fechada, e eu estava indo rápido demais. Tentei frear, mas o asfalto estava escorregadio, coberto pela neblina densa. O caminhão derrapou violentamente, e eu perdi o controle. O som dos pneus cantando no asfalto foi a última coisa que ouvi antes de o caminhão sair da estrada e capotar. O impacto foi brutal. O mundo girou ao meu redor, e tudo se tornou uma confusão de metal retorcido, vidro quebrado e o som ensurdecedor de destruição. Quando finalmente parei, tudo ficou em silêncio. A dor tomou conta do meu corpo, mas eu ainda estava consciente. Preso no banco, com o caminhão de lado, tentei me mover, mas a dor era intensa demais. O que aconteceu em seguida é algo que nunca poderei esquecer. Lá fora, na neblina, eu vi as figuras novamente. Elas estavam paradas ao redor do caminhão, em silêncio. Não se moviam, apenas me observavam com seus olhos vazios. Pareciam estar esperando por algo. Foi então que uma delas se aproximou. Era uma mulher, com cabelos longos e desgrenhados, usando um vestido sujo e rasgado. Seu rosto estava coberto por feridas, e seus olhos eram 2 buracos negros. Ela se aproximou lentamente da janela quebrada do caminhão, e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão em minha direção. O medo que senti naquele momento foi indescritível. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Tudo o que eu podia fazer era assistir enquanto aquela figura se aproximava mais e mais, até que sua mão fria tocou meu braço. A dor desapareceu instantaneamente, e tudo ao meu redor começou a escurecer. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi o rosto daquela mulher, sorrindo de maneira perturbadora, enquanto os sussurros ao redor aumentavam, como uma sinfonia macabra. Quando acordei, estava em um hospital. Fui encontrado por um grupo de resgate que havia passado pela estrada naquela manhã. Disseram que o caminhão havia capotado em uma curva perigosa e que eu estava preso lá dentro por horas. Mas, quando perguntei sobre as figuras, sobre a estrada e sobre a placa que dizia Caminho dos Condenados, todos me olharam como se eu estivesse louco. Nunca encontraram nenhuma estrada com esse nome. Desde aquele dia, algo dentro de mim mudou. O medo de voltar à estrada me consome, e a cada noite, quando fecho os olhos, vejo aqueles rostos vazios me observando, esperando que eu volte para eles. Porque, no fundo, eu sei que ainda estou preso naquele caminho. Se tem algo que aprendi depois de décadas na estrada, é que ela guarda mistérios que ninguém consegue explicar. Como caminhoneiro, você vê coisas que fariam qualquer um desistir dessa vida no primeiro mês, mas a necessidade de ganhar a vida nos faz ignorar essas coisas. Pelo menos era o que eu costumava fazer, até o dia em que peguei uma carga que não deveria ter existido. Na época, eu estava fazendo rotas regulares entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, transportando principalmente produtos agrícolas. Era uma rotina tranquila, ainda mais porque eu sempre preferi dirigir à noite. Menos trânsito, menos confusão, e o silêncio da estrada me acalmava. Sempre fui um cara cético, nunca dei bola para as histórias que outros motoristas contavam sobre fantasmas, luzes estranhas ou desvios que apareciam do nada.
Mas depois daquela noite, mudei completamente de opinião. Era uma terça-feira, e eu estava carregando uma carga de soja para uma fazenda no interior do Mato Grosso do Sul. A viagem era longa, e a estrada, deserta. O céu estava nublado, e a previsão indicava chuva para o final da noite. Eu gostava desse tipo de clima, tornava a viagem menos quente e abafada, mesmo que a estrada ficasse escorregadia. Eu havia saído de Londrina por volta das 18 horas e dirigia já há várias horas, sem parar. Por volta da meia-noite, o cansaço começou a bater, e decidi parar em um posto de gasolina para descansar um pouco e pegar um café. O posto ficava numa parte isolada da rodovia, o tipo de lugar que não aparece no GPS, e parecia meio abandonado. Havia apenas um frentista jovem, com um olhar distante, e 2 outros caminhoneiros conversando ao longe. Desci do caminhão, estiquei as pernas e fui até o frentista. "Boa noite, pode encher o tanque, por favor", disse, tentando não parecer tão cansado quanto eu realmente estava. O frentista apenas assentiu e começou a abastecer. Enquanto ele fazia o serviço, eu olhei ao redor, sentindo uma leve inquietação. O posto parecia mais quieto do que o normal. Nem as luzes faziam aquele zumbido típico, e o vento estava completamente parado. Aquilo me incomodou, mas eu estava cansado demais para pensar muito sobre isso. Entrei na lojinha do posto para pegar um café e algo para comer. O lugar estava quase vazio, exceto por uma mulher atrás do balcão, que me cumprimentou com um sorriso educado. Peguei um café e um sanduíche, paguei e voltei para o caminhão. Enquanto me preparava para seguir viagem, o frentista se aproximou. "O senhor vai para o Mato Grosso?" perguntou, olhando para o meu caminhão como se estivesse curioso. Assenti, achando a pergunta meio estranha, já que minha rota era óbvia para quem conhece a estrada. "Só tome cuidado. Ouvi dizer que as estradas estão esquisitas para esses lados, principalmente quando o tempo vira", ele disse, com uma expressão séria. Eu dei um sorriso educado, achando que ele só estava repetindo as mesmas histórias que todos os caminhoneiros ouvem. Algo sobre desvios ou estradas perigosas que aparecem do nada. "Pode deixar", respondi, tentando ignorar a sensação de desconforto que suas palavras me causaram. Voltei para a estrada, e por algumas horas, a viagem foi tranquila. A chuva começou a cair por volta das 2 horas, primeiro de leve, depois como uma tempestade que parecia querer lavar o mundo. O limpador do para-brisa estava no máximo, mas mesmo assim, a visibilidade era baixa, e eu fui obrigado a reduzir a velocidade. Não havia mais nenhum veículo na estrada, e o único som que quebrava o silêncio era o do motor e da chuva batendo com força no teto do caminhão. Depois de alguns quilômetros, o GPS começou a dar sinais de falha. Ele indicava que eu deveria pegar uma estrada à direita, um desvio que eu não lembrava de ter visto antes. Achei aquilo estranho, porque conhecia bem aquela rota, e ela não incluía nenhum desvio naquele ponto. Mesmo assim, o GPS continuava insistindo. Parei o caminhão no acostamento, tentando decidir se deveria confiar no GPS ou seguir meu instinto. A chuva caía com tanta força que eu mal conseguia enxergar a estrada à frente. Olhei pelo retrovisor e vi algo que fez meu estômago revirar. Uma figura estava de pé, a poucos metros de distância, no meio da estrada. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Usava um chapéu de aba larga e um casaco preto, e estava completamente imóvel, como se me observasse. A chuva caía sobre ele, mas ele não se mexia, não tentava se proteger ou chamar minha atenção. Apenas estava ali, parado no meio da estrada deserta, no meio da madrugada, sem nenhum motivo aparente. Meu coração começou a acelerar. Eu estava prestes a abrir a porta do caminhão para perguntar se ele precisava de ajuda, mas algo me fez hesitar. A forma como ele estava parado era inquietante. Não parecia normal. Decidi ignorar e seguir o que o GPS indicava. Girei o volante e peguei o desvio à direita, acelerando um pouco para sair logo dali. A estrada de terra batida estava escorregadia por causa da chuva, e as árvores ao redor criavam sombras que dançavam sob os faróis do caminhão. Olhei pelo retrovisor de novo,
mas o homem havia desaparecido. Não havia sinal de que ele tinha estado lá. Continuei dirigindo por aquela estrada secundária por mais de meia hora, mas algo estava errado. O GPS havia parado de funcionar completamente, a tela estava congelada, e a estrada parecia não ter fim. A chuva continuava caindo, e a escuridão ao meu redor parecia mais densa, como se o mundo tivesse se fechado em torno do caminhão. Foi então que vi a luz. À frente, no meio da estrada, havia uma luz forte, amarela, como um farol antigo. Parecia vir de uma construção, talvez uma casa, mas era impossível dizer com precisão por causa da chuva e da neblina que agora começava a se formar. Reduzi a velocidade, tentando entender o que era, e foi então que vi. Uma pequena construção de madeira, como um barracão, estava à beira da estrada. A luz vinha de dentro, através de uma janela embaçada pela umidade. Parecia abandonada, mas ao mesmo tempo, havia algo nela que me fazia sentir que não estava sozinha. Eu não deveria ter parado, mas o desconforto dentro de mim foi crescendo. Estacionei o caminhão no acostamento e desci, querendo entender onde eu estava. A chuva caía pesada, e o som das gotas batendo no chão era quase ensurdecedor. Caminhei até o barracão, sentindo cada passo ficar mais difícil à medida que o medo começava a tomar conta de mim. A porta estava entreaberta. Olhei para dentro e vi que o lugar estava vazio, exceto por uma mesa no centro da sala e uma cadeira virada para a janela. A luz vinha de uma velha lâmpada pendurada no teto, que piscava de vez em quando, como se estivesse prestes a apagar. Algo me dizia para sair dali, mas ao mesmo tempo, senti como se algo me puxasse para dentro. Entrei no barracão, a madeira rangendo sob meus pés. O cheiro de mofo era forte, e o ar estava gelado, muito mais frio do que deveria estar, considerando que lá fora chovia torrencialmente. Caminhei até a mesa, e foi então que vi. Sobre a mesa, havia um caderno antigo, com a capa de couro desgastada e páginas amareladas. O caderno estava aberto, e as páginas estavam escritas com uma caligrafia irregular, quase como se a pessoa que o escreveu estivesse tremendo de medo. Este é o fim. Eles estão vindo. Não há mais volta. Meu coração disparou. A sensação de que eu estava sendo observado era inescapável. Virei-me bruscamente, e então a porta do barracão se fechou com um estrondo. Corri até ela, tentando abri-la, mas estava trancada, como se alguém a tivesse trancado por fora. Foi quando ouvi o som. Passos, lentos e pesados, vindo do lado de fora. A cada passo, o rangido das tábuas do alpendre ecoava pelo barracão, como se algo pesado estivesse se aproximando da porta. Olhei pela janela, mas tudo o que vi foi a escuridão absoluta. Mesmo assim, os passos continuavam. Eles pararam bem na frente da porta. Meu corpo estava paralisado pelo medo. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Tudo o que eu conseguia ouvir era o som da minha própria respiração ofegante e o gotejar da água que caía de uma rachadura no teto. E então, uma batida. 3 batidas lentas na porta, seguidas pelo silêncio. Algo, ou alguém, estava lá fora, esperando que eu abrisse a porta. Mas eu sabia que, se abrisse, não sairia vivo daquele barracão. Fechei os olhos, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. As batidas continuaram, mas desta vez, mais fortes. A madeira da porta tremia com cada batida, como se fosse explodir a qualquer momento. Eu não sabia o que fazer, e o desespero tomou conta de mim. Não havia como sair, e o que quer que estivesse do lado de fora não parecia disposto a ir embora. Foi quando ouvi uma voz. Você, pegou a carga errada. A voz era baixa, quase um sussurro, mas penetrante. Ela parecia vir de todos os lados, como se estivesse dentro da minha cabeça. Olhei em volta, mas não havia ninguém ali. Estava sozinho, preso naquele barracão com algo à espreita lá fora. As batidas cessaram. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, opressor, que me sufocava. Fiquei ali, imóvel, por minutos que pareciam horas, até que finalmente tomei coragem para me mover,
Corri até a janela, abri-a com dificuldade e pulei para fora, sentindo a chuva fria bater no meu rosto. Sem olhar para trás, corri até o caminhão, meus pés escorregando na lama. Entrei no caminhão, liguei o motor e acelerei, deixando aquele barracão para trás. A estrada à minha frente parecia se estender eternamente, e a neblina estava mais densa do que nunca. O GPS ainda não funcionava, e o rádio continuava emitindo apenas estática. Foi então que percebi algo terrível. O banco do passageiro não estava vazio. Uma figura, envolta em sombras, estava sentada ao meu lado, olhando diretamente para mim com olhos escuros e vazios. E, com um sorriso macabro, ela sussurrou: "Não há escapatória."